Paz do Senhor a todos. Vamos ler aqui em Amós, capítulo 9, que fala assim: Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: Fere os capitéis e estremece os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que desça ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá o farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-lo-eis, e de lá os tirareis. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante dos teus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem, porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica a sua câmara no céu, e a sua bobada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito? E de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no grifo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, e os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Mas naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Levantando-os das suas ruínas, restaurou-eis como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as ruvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mostos, e todos os outeiros derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares, e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém? Então nós vemos a conclusão aqui de Amós, né? Nós vemos aqui uma visão a qual Amós teve, né? Aleluia, glória a Deus, do juízo de Deus sobre a face da terra, do juízo de Deus sobre o povo de Israel, né? E nós vemos que o Senhor está dando a ordem, né? Que venha tocar os capitéis. E o que é capitéis? Coloquei lá, ó, coluna do templo. Então que venha a ser destruído tudo. O Senhor vai destruir e acabar com tudo. E o Senhor está dizendo aqui nessa palavra que não há para onde fugir. Olha que ele vai dizer no versículo 2. Vamos ler aqui do versículo 1 mesmo, mas nessa parte aqui que fala: nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desça os maiores profundo
abismo, a minha mão os tirará de lá, e se subirem ao céu, de lá os farei descer, e se esconderem em cima do Carmelo, de lá buscá-lo-eis, de lá os tirarei, e dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Resumindo, irmãos, não tem para onde fugir, não tem para onde correr, a destruição ela é certa, porque é o Senhor que está falando, né? E o Senhor vai dizer: porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então o Senhor vai destruir todo o seu povo praticamente, quase todo, né? Porque aqui vai dizer que o Senhor ainda vai permitir que alguns não sejam destruídos, mas em parte o Senhor destruirá a maioria do seu povo. O Senhor vai acabar com tudo e não vai ter para ninguém fugir, não tem como fugir das mãos do Senhor. O Senhor está falando aqui que não tem como fugir, não adianta querer fugir, que não tem como fugir da mão do Todo-Poderoso. E ele vai dizer: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e as suas abobadas no fundo. Na sua bobada fundou na terra, e o que chama as águas do mar e as derrete sobre a terra. Senhor é o seu nome, é Ele que tem todo o controle no céu e na terra. Então não vai adiantar, irmãos, não vai ter para onde fugir. Ou nós se consertamos diante de Deus, ou nós vamos sofrer a consequência da destruição, sobre as nossas vidas. Porque o juízo de Deus virá sobre todos, ninguém escapará. Ninguém escapará. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Pode tentar fugir do jeito que for, pode cavar um buraco e entrar dentro. Não tem como fugir do Senhor. Não tem como escapar dele. Não sois vós para mim, ó Israel, como filhos da Etiópia? Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito? Então o Senhor está falando aqui: não foi eu que tirei você do mundo? Não sou eu que mudei a tua vida? O Senhor está falando, porque o Senhor transformou a vida do povo de Israel, materialmente falando, o verdadeiro povo de Israel, a qual tirou eles do Egito com um braço forte, com mão forte, e assim o Senhor também fez conosco, cristão, tirou nós do Egito, tirou nós do mundo, para servir a Ele, mas muitos nesta caminhada têm se corrompido e andado a outros deuses, andado correndo atrás de outras coisas, de outros deuses, correndo atrás do mundo, voltando, a comer ali o seu vômito, aquilo que abandonou, e o Senhor vai trazer a juízo tudo isso. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse reino pecador, aí está falando, este reino pecador. Então todos aqueles que estão em pecado e iniquidade faz parte do reino pecador. Quem é esse reino pecador? É o reino de Satanás. É o reino do inimigo. Aqueles que pecam, que andam pecando, não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. Aqueles que vivem no pecado, não se arrepende da sua mentira, não se arrepende da sua malícia, da sua falsidade, não se arrepende dos homicídios, dos roubos, não se arrepende dos adultérios, das fornicações, não se arrepende da mentira. Todos esses faz parte do reino pecador, da prostituição. Todos esses faz parte do reino pecador. O que o Senhor quer de mim, de você, é arrependimento, para que nós não venhamos fazer parte deste reino pecador, para que o Senhor não venha contra nós. Amém? E eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Então o Senhor não vai destruir todo o povo de Israel, mas vai deixar uma parte dele, O Senhor não vai destruir de todo, A gente vê o nome Jacó e muitas vezes é descrito na Bíblia,
E alguns não entendem porque Israel, porque Jacó e Israel praticamente é a mesma coisa. A diferença é que Jacó fez uma aliança com Deus, e quando ele fez essa aliança com Deus, né, então o Senhor disse para ele: o teu nome não será mais Jacó, será Israel. Entende? Então, quando o Senhor fez uma nova aliança com Jacó, ali o Senhor colocou sobre ele um novo nome, e este nome é como Israel, tá bom? Uma hora eu vou fazer uma leitura sobre isso, uma pregação sobre isso, né? Então é isso. E aí o Senhor promete, né, não destruir, né, a casa de Jacó, né, por inteiro, mas em parte. Ele está falando aqui: mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Então isso quer dizer que não vai haver uma destruição em todo, mas haverá uma destruição em parte. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no grifo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então aquelas pessoas que, ai, o Senhor é meu Deus, nada vai me acontecer, mas vive no pecado, na iniquidade, vive na mentira, na pornografia, na prostituição, na mentira, vive no engano, pois este mal vai cair sim. Por isso que o Senhor está falando aqui: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, todos eles vão ser mortos à espada. E aqueles que dizem assim: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará, porque diz assim: eu sirvo a Deus, mas na verdade é filho do diabo, porque não serve a Deus verdadeiramente. Eu não digo aquelas pessoas, irmãos, que estão na ignorância, que ainda estão no começo com Deus, que ele, né, aceitaram Jesus, né, agora estão aprendendo de Deus, né, estão começando a aprender de Deus, saber o que é pecado verdadeiramente. Aquelas pessoas que estão começando na caminhada, irmão, é outra coisa. O Senhor sabe, o Senhor entende, e o Senhor é Deus que convence do pecado. Se o Senhor ainda não falou, né, o Senhor vai falar, vai transformando a cada um, né? Mas eu falo de pessoas que sabem que é pecado e praticam. Eu falo de pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas está ali praticando. O Senhor é um justo juiz, irmão. O Senhor é um justo juiz. Agora, se você sabe que a mentira é mentira e você continua praticando, você já não é mais inocente. Se você sabe que a prostituição é pecado e continua na prostituição, você já não é mais inocente do seu pecado, né? Então a espada cairá sobre a tua vida. Agora, se você se arrepender, abandonar o teu pecado agora, hoje, falar: Senhor, me perdoa pelas minhas falhas, eu não vou mais praticar, e abandonar o seu pecado, o Senhor é Deus poderoso para te perdoar de todo o teu pecado, a tua iniquidade. Ele vai lançar fora, ele não vai mais se lembrar dos teus pecados, né? Mas o Senhor quer um povo arrependido, um povo que se humilha, um povo, aleluia, glória a Deus, que reconhece as suas falhas, reconhece os seus defeitos e abandona eles por amor a Deus, por amor a Jesus. É isso que o Senhor quer. Por isso que muitos têm dito aí: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Porque muitos estão achando que estão servindo a Deus daquele jeito, tá bom e tá bom demais. Deus tem falado muda e Deus tem falado transforma. E ele pega os profetas de Deus que tem, né, ali exortado ele, que tem sido usado para falar com ele, maltrata, judeia, fala mal, né, calunia, defama. O Senhor tudo leva isso em consideração. E o Senhor contempla dos altos céus, e o Senhor vai trazer julgamento. O Senhor vai trazer juízo, porque falou contra o Senhor, não foi nem contra o servo, foi contra a palavra de Deus que veio na boca daquele homem e daquela mulher. E no versículo 11 o Senhor vai dizer assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas.
e levantando-o das suas ruínas, restaurarei como foram nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que lavra, cega logo ao que ceifa, e ao que pisa as uvas, ao que lança semente, aos montes destilarão o mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarei as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho e farão pomares e lhes comerão fruto, plantá-los-ão na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Então o Senhor também vem fazendo uma promessa que naqueles dias o Senhor há de restaurar, de restabelecer o tabernáculo caído de Davi. Então o Senhor ali tem promessa de restauração sobre a vida do seu povo, sobre a vida da tua casa, aleluia, glória a Deus, da casa de Davi. O Senhor tem promessa de restabelecer essa casa, e quando o Senhor restabelecer a casa de Davi, todas as sortes de bênção cairão sobre a cabeça daquele povo, cairão sobre a cabeça do povo de Israel, aleluia, glória a Deus. O Senhor a promessa de restaurar todas as coisas. Eis que faço novas os céus e a terra, faço nova todas as coisas, né? Então o Senhor, ele tem promessa de restabelecer tudo e de fazer novo todas as coisas e de abençoar o teu povo, aleluia, glória a Deus, o teu povo Israel, o povo a qual serve o Senhor, amém? Que Deus abençoe. Nós terminamos o livro de Amós, né? Não li ele desde o primeiro capítulo, mas li outras as partes, acho que foi do 3 em diante, né? Não, do 4, do 3 em diante, acho que foi, né? E nós terminamos o livro de Amós para a honra e glória do nome do Senhor. Então, irmãos, nós resumindo toda essa palavra, nós vemos que dias maus virão sobre a face da terra, que nós viemos estar preparados para esses dias, né? Que nós viemos se humilhar nos pés do Senhor enquanto é tempo de se humilhar, né? Clamar ao Senhor, pedir a misericórdia, porque a palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Estão abertos os meus ouvidos para a oração deste lugar. Então que nós viemos orar e se humilhar para que Deus venha ter misericórdia de nós, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, amém? Então que nós viemos se humilhar na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.